Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você está assistindo, tudo bem, pessoal? E aí, turma? Alexandre, Vitor. Olá, pessoal, como é que vai? Tudo bem? Mais uma vez, mais um episódio, a gente junto misturado aí, pessoal. Da primeira vez que a gente trouxe esse convidado aqui, a gente deixou a fala dele, estava no 2x. Hoje, a gente vai passar a fala dele para um 1x só, para a gente poder entender, e nós vamos interromper o sujeito, para ver se ele finaliza todas as histórias que ele começou a contar aqui para a gente. Mas, além disso também, a gente está falando de um baita profissional e nós vamos também tirar algumas dúvidas também do pessoal da caixinha de perguntas sobre Não, peraí, direito. Você está acelerando demais. É eu que estou no 2x hoje, velho? Não termina, cara. É um Peraí. X. Não. Mas antes disso, aquela propaganda que a gente precisa dela. Manda lá. Sabe aqueles momentos simples, mas que fazem seu dia valer a pena? Uma prosa tranquila, um filme no fim da noite ou aquele trabalho que precisa dar certo, sem dor de cabeça. É para isso que a Implantar Telecom tá aqui, para caminhar junto com você no dia a dia. Internet rápida, estável, daquelas que você usa e nem precisa se preocupar. E se precisar, pode contar. Tem sempre alguém do outro lado pronto para te ajudar. Porque no fim das contas, não é só sobre internet, é sobre estar perto, mesmo quando tá longe. Implantar Telecom, conectando você do jeitinho que tem que ser. Muito bem. Então, quem que é o convidado que deixou algumas perguntas ou deixou alguns assuntos sem terminar? E aí, Norton? Rogério Bom, Sabino. hoje nós vamos continuar cuidando, né? Ô, pessoal. Olha eu aí de volta. Muito bem, muito bem. Ô, Rogério, como é que você tá? Bem, graças a Deus. Como é que foi do último programa pra cá? Conta pra gente. Foi engraçado, né? Foi engraçado? É, porque as pessoas que já me conhecem, né? Aham. E aí acham que eu fui bem, pô. Você falou, velho, você tem você tem um negócio aí, você dá certo nisso aí, né? Aí, Você Vitão. fica calmo. Ficou bonito na cara. Nem pensei que era você, se você não contasse essas histórias, nem ia parecer que é você tão bonito que você ficou. Ah, Aí, que é isso? Opa, esse negócio é Daqui a pouco eu vou perigoso, ter que hein? fazer propaganda pra alguma coisa aí, né? O modelo e tal, né? Eu gostei. Mas eu tomei muita gostei, bronca cara. também, viu? Eu tomei muita bronca também. Por quê? Porque diz que eu começo uma história e nunca termino. Mas é por isso que a gente tá aqui hoje. Pô, mas eu tenho TDAH e dislexia. Se as pessoas não me ajudar, o remédio só não segura, não, pô. Ô, Vitor, Alexandre, por favor. Pode Quando ele deixar. falar, não terminar, falar, a gente não Volta muda o lá, assunto pra gente pra falar, exatamente, cara. exatamente. Você sabe Volta quem lá. que era bom nisso, fazia isso, mas era com piada? O Costinha. É verdade. O Costinha começava a contar uma piada e depois, não, vou contar outra. Vou contar outra. Aí, não termina. Aí no final, ele contava 5 piadas e terminava uma. Por incrível que pareça, ontem eu estava assistindo, para tentar descansar, que eu tô no 220 o tempo todo. Aí quando chega, assisti o jogo do Corinthians, que é uma Imagina. porcaria, né? Assisti o jogo do Corinthians, acabou quase meia-noite. Eu ainda tava sem sono. Aí o Corinthians ganhou? Não, empatou 0x0, Ah, graças a Deus. esse O Corinthians. Corinthians não perde duas vezes por semana. Não. Não tem jogo. Só joga uma vez, né? Então é tranquilo. Aí eu tava lá, aí eu falei, vou assistir o Jô Soares, vou dar umas risadas, né? Aí tava o Costinha, cara. Mas eu achei engraçado, ele é engraçado demais. Era muito bacana. Ele que tinha isso. Ele começava uma piada, não, deixa eu contar uma outra aqui, não, deixa eu contar uma outra, e depois não chegava e ia. Mas isso aí, ó, brincadeiras à parte, mas é brincadeira mesmo. Vamos puxar lá? Bora. Qual que é o assunto mais comentado na internet lá que ele não terminou, Alexandre? Cara, assim, ele tem algumas histórias que o Sabino ele começou naquele outro episódio. Então, por exemplo, um fato que é bem curioso eu não vou colocar na ordem aqui, não. Não, porque, vamos lá, que o Vitor também vai eu achei assim, bem curioso essa questão das viradas, desses ciclos de 7 anos, essas viradas que acontecem em julho. Pô, você falou pra gente lá das viradas lá de 14 anos de idade, o que aconteceu com você, que Foi com foi 21, marcante, depois com 21. Mas aí, cara, deu um você hiato salto. muito grande. Você Entendi, deu um entendi. salto aí. Entendi. Não, na verdade, o ciclo de 7 anos ele já é bíblico, né?
7 anos de riqueza e 7 anos de pobreza. Aí a Bíblia ensina que a gente deve poupar pelo menos 1/3 do que a gente ganha, para poder, quando chegar a escassez, Tempo ruim. a gente vai ter ali uma sobrevida e tal, para quando voltar os melhores momentos, a gente ter como chegar lá. Sim. Inclusive, é uma coisa que está acontecendo e o povo não está percebendo, não importa quem vai ganhar. Pior se for o atual, nós vamos ter recessão nos próximos 2 anos. O governo está gastando mais do que arrecada, aumentou a dívida pública em 200 bilhões e não tem dinheiro para manter o Estado. Por exemplo, as pessoas que dependem do Estado, saúde, vai cortar na saúde, vai cortar na educação, vai cortar na É a segurança. receita do fracasso, né? Nós estamos na receita do fracasso, aumentando despesa. É a mesma coisa que você recebe lá, seja qual for o seu salário. Começou a gastar mais que ganha, sem planejamento, aí você vai parcelando, agora que o seu salário é só a parcela. Exato. E nós estamos com esse problema, e as pessoas não têm esse entendimento, É e a gente verdade. vai entrar em recessão, vai faltar coisa. As pessoas não viveram recessão, porque não viveram, a maioria das pessoas que estão hoje ativas, elas não tiveram na década de 80, quando estavam os nossos pais, eu era criança. Mas está bem complicada essa situação nossa do país. Então, voltando a falar dos 7 anos, assim como aconteceu lá com o rei do Egito, o pessoal do Egito lá, o governador do Egito, nós temos um ciclo de 7 anos que é natural. Deus já criou todas as coisas certinho. É muito natural. Você pode ver que a gente vai mudando de cada 7 anos. E eu citei isso porque é natural. A gente vai mudando de 7 anos. Mas pra você foi bem marcante, né? Para mim foi marcante e eu tenho uma data específica. Sempre tem um período específico que as coisas acontecem para mim. Que é no mês de julho, no começo do mês de julho. Que é mês sempre 7. acontece alguma coisa. Coincidentemente, é mês 7. É o mês 7. E sempre tem acontecendo alguma O coisa. mês que eu nasci. E eu prefiro o número 8. Se eu falar uma boca, que não tinha o 8 que é infinito deitado. pode Eu ser. gosto, Tá meu número certo. especial é o 8, por exemplo. Eu sou corintiano. O maior ídolo do Corinthians é o camisa 7. Mas eu não gosto da pessoa do Marcelinho. Ele como atleta, ele é excelente. Agora, como pessoa, eu tenho minhas reservas, mas aí cada um com seus problemas, todo mundo Sim, tem defeito. Eu não estou aqui para julgá-lo. Pé nem de tem- anjo. Se Jesus Cristo desceu aqui na Terra e não jogou ninguém, não condenou ninguém, vai ser eu. Eu não tenho esse Exato. Mas eu posso não ter a mesma energia que ele, mesmo ele sendo o ídolo do meu clube. Para mim não serve. Mas é igual o Neto. Também não Muito serve. bom. Aí, viu, Alexandre? Ele falou agora sobre os 7 anos, como é que É foi. isso. eu sei que Nas você questões de tem julho, é dúvida. incrível que, pô, no começo da primeira semana de julho sempre acontece alguma coisa que vai mudar a minha vida. É mesmo? É, cara, e sempre. Esse último aqui não teve nada que eu percebi, nada não. O anterior, eu acho que foi a minha maior derrota. É uma derrota. Como pessoa, Então teve algo que Não, mudou cara, a sua vida. teve. Eu vou falar que teve. Teve. Foi o mês que você veio no podcast. Primeiro Aí, episódio. pô, então mudou pra melhor. Foi o mês que você veio no podcast. Que é isso, rapaz? Porque às vezes você foca em uma coisa e você esqueceu de outra. Pode ser. Mas você ia falar que no ano passado teve uma coisa que foi chamada eu tive a minha maior derrota. A minha derrota pessoal, eu acho que É. foi minha maior perda, minha maior derrota. E é isso que causou minha depressão e tal. Tô tratando, tá tudo bem, graças a Deus e tal. E foi pesado. Pra mim, eu acho que eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu perdi irmão novo, doeu muito, porque o meu irmão era meu xodó. Aham. E aí ele morreu. Era mais novo? 14 anos de idade, morreu de acidente. Ele foi pra escola, minha esposa levou ele pra escola, que ele era apaixonado da minha esposa. Ele levou ela na escola e ele pulou o muro pra ir brincar. E foi lá em São Paulo, na região de Itaquera. Itaquera, inclusive, chama Pedra Dura. É um nome indígena chamado Pedra Dura. Ele tinha umas pedreiras lá, né? Então os caras fura, cava. Aí depois a água mina, né? Aí vira um lago. Aí ele foi nadar, ele foi lá, ele colocava duas pets, uma de cada lado assim. Pra poder boiar. Pra boiar. É pra boiar, aí escapou a pet que afundou. Afundou e não Ficou voltou. 15 minutos na água. Aí o bombeiro desceu, não achou. Aí desceu, não achou. Aí na terceira vez o bombeiro subiu. Puxa Tá morto já. Mas 15 minutos Não, já tinha. pra retornar. Hoje já- eu vou falar pra você. Aí quando eu tava trabalhando na empresa, eu já era dessa mesma empresa que eu falei que foi promovido e tal. E me ligou a menina do RH, ela que até faleceu, essa moça. Faleceu com 32 anos de infarto. Ela é estressada. Por isso que às vezes a gente não pode estressar. A moça Isso. Tô calminho. Aí ela ficava olhando pra mim chorando, né? E eu lá na minha sala trabalhando, né? Aí ela foi lá falar com o patrão. É porque minha mãe tinha morrido pouco tempo antes. E aí ele olhou pra mim assim, e o meu patrão veio de lá chorando, cara. Eu falei, que esse cara tá chorando? Aí ele veio falar comigo, vem cá. Eu falei, o que foi, velho? O que aconteceu? Falou, seu irmão faleceu. Eu falei, puta, mas eu achei que tinha sido outro, o do meio. Uhum. Aí eu falei, qual? Ele falou assim, eu não sei, cara. Você quer comunicar que seu irmão faleceu, vai pra casa. E eu cheio de coisa pra fazer, e era 5 horas. Falei, velho, vou terminar meus negócios. Que ele, você tá louco? Eu falei, não, velho, já morreu. Eu vou lá a hora que eu terminar meu serviço, que ninguém vai saber fazer o que. Eu fechei as OS que eu tinha que fechar. E aí fui. Aí era o mais novo. praticidade, eu sou Era o mais prático, novo. assim, É ruim. Vou falar pra Sei, você. Pesado, viu? Pesado. Porque quando a gente perde, eu perdi meu pai recentemente, né? Faz 3 anos. Vai fazer 3 anos dia 14 agora. Eu sou bom com data. Dia 14 é aniversário da minha avó. E Setembro?
E meu pai faz 3 anos que faleceu. E eu guardo. E eu não senti tanto, nem chorei e tal, porque meu pai estava com 83 anos, tinha recém-curado de um câncer na próstata. E ele nem operou, ele tomou injeção na barriga. E aí, do nada, almoçou com meu irmão, pô, vou deitar, e lá deitou e ficou. Deitou e ficou, velho. Olha, você vê. Não senti não, porque também já estava com 83 anos. Toda vez que meu irmão me ligava, eu já falava assim, puta, é hoje. Já tava esperando que Você era... já sentia que dá perto no peito, é hoje. É hoje. Porque, Já tava já mas aí sentindo, faleceu. né? O dia que foi, você nem pensou nisso, né? Eu fiquei chateado, né? Mas fazer o quê? Todo mundo fica, Aqui o papo tá bom, Mas peraí. mas nós vamos falar de mais coisas, mais histórias que ficar que Puxa, porque senão eu vou trazendo uma E história falando da empresa aqui, que ele foi acionado Exatamente, lá, isso aí. você não terminou de falar sobre o buraco negro, a transportadora milionária? Eu trabalhava numa transportadora que ela tinha 142 franquias. Eita. E ela tinha um problema que eu aprendi. Porque eu vou até. Vou mudar um pouquinho o tema, mas eu vou falar sobre o tema, mas é assim. Sim. Existem alguns filósofos famosos aí que eles falam que existe 3 tipos de pessoa. O que aprende com o erro dos outros, que é o inteligente, o que aprende com o seu próprio erro, que é o teimoso, e o que não aprende nunca. Esse, infelizmente, é o que mais tem. E aí eu percebia que o meu patrão, o meu patrão tinha, essa empresa, ela tinha faturamento excelente, tinha 142 franquias, filiais, atingiu a As filiais todas próprias ou é de terceiros? franquia. Ah, Tinha algumas franquia, próprias e tá, algumas franquias. tá. E ele tinha, depois do Correio, que é uma iniciativa que é privado, ele era a maior transportadora de courier do Brasil. Até chegar o Eike Batista e fazer a EBX na época. O Eike Batista comprou todas as empresas, menos a dele e mais uma que ele não comprou. Se não me engano, não comprou a empresa chamada Hot Service, a BSL, que é a empresa que eu estou falando, não comprou a Hot Service e a BSL, que depois fizeram fusão. Agora o Eike Batista comprou quase todas as transportadoras que mexiam com courier. E ele era o maior. Só que ele tinha um problema, ele tinha um maior cliente que era Americanas.com. E aí Americanas era 99% do faturamento dele, tinha outros pequenos clientes. Aí depois ele pegou um outro, mas concentrava o faturamento dele em quase 70%, 80% num cliente só. Aí a Americanas teve diversas crises como essa que teve agora, que o pessoal desviou o dinheiro. Em 2012, por exemplo, quando eu fechei a franquia aqui, ela teve os mesmos problemas, só que lá o Itaú bancou, porque eles são um grupo da Lasa, né, que é do grupo que é envolvido com o Itaú. Isso. Lá atrás, na primeira crise, quando quebrou... Mas não foi do tamanho dessa de agora também, não. Não, mas porque foi aportado o dinheiro. Dessa Mesmo vez a assim, Dilma, foi não, porque dessa vez a mesmo Dilma nível saiu, dessa agora? todos esses varejistas passaram por esse mesmo problema. O governo da Dilma, ela ajudou a Magazine Luiza, ela ajudou a Americanas. Sim. Porque primeiro foram os bancos. Tanto que o Carrefour perdeu a direção. O Extra, que era o maior supermercado que a gente tinha, que hoje está o Açaí ocupando as lojas do Extra, né? Mas antigamente Sim. o Extra, aí tinha o Extra.com, o Extra, eles fizeram a fusão com as Bahia Extra e Ponto Frio. Eles estão pedindo recuperação judicial, porque o governo da Dilma, o governo do Lula, eles sempre apoiaram, mas agora não dá, não tem. A fiscalização é muito maior, não tem. Lá atrás eles fizeram a mesma coisa, o Itaú aportou, só que os bancos falaram, agora vamos cobrar. E o Extra, por exemplo, ele perdeu a gestão pro Carrefour, pro dono do Carrefour lá na França. O banco, ele pediu dinheiro pra Dilma, a Dilma não deu, e a Dilma falou, não posso, não tinha como, porque ela estava com problema de pedalada fiscal, aí já não teve como, e aí acabou que perderam a administração pro Carrefour, não existe mais essa. Teve uma briga do Diniz, né, com o pessoal do Carrefour. Mas eles ganharam lá, ele pediu dinheiro lá pros franceses, aí eles tiveram um problema que aí o cliente, quando o seu cliente tem... toda pessoa que tiver um negócio, ela não pode viver de um cliente só. Não. E aí, quando eu falo da situação de você prestar atenção, né? de você prestar atenção no que o outro cometeu de erro, para você não cometer o mesmo erro. Eu tenho 10 clientes grandes, médio, porte grande, que eles são grandes, eles são bilionários, eles são grandes. Mas eu tenho 10. Nenhum deles passa de 15% do faturamento da minha empresa. Porque se eu tiver algum problema com algum deles, Você consegue suportar. Recentemente, eu tive um problema com uma empresa aí que ela é muito grande. Eu não vou falar o nome porque eu estou obrigado com eles, eu estou esperando eles. Calma aí. Eles têm o hábito de quebrar todas as transportadoras que eles vão trabalhar. Eita. É porque eles têm muito volume, mas ele tem uma característica de produto diferente das outras. E aí eu gosto de desafio, eu falei, vou pegar esse cliente aí, velho. E eu tomei pra dentro. Mesmo. Porra, ele costuma fechar. Tem gente que tá fechada na transportadora aí e teve que aportar dinheiro, tá devendo pra ele, tá pagando parcelado. Aí eu comprei uma briga aí, eu sangrei, viu? Eu sangrei, o sonho do avião vai dar uma recuada. Eu não morri não, mas eu sangrei. Vai esperar um pouquinho. Mas nunca mais. Aí, como eu tava falando, você não pode focar todo o seu dinheiro num só negócio, numa só empresa. Porque se um dia ela quebrar, você quebra junto. Exatamente. Então, nenhum cliente... O ideal é que você tenha vários de 5%. Porque se ele sair, você vai... Não vai fazer diferença. Vai sentir, mas não vai... O impacto não é tão Gira, forte. Aí o que aconteceu? O americano passou maus bocados, passou a atrasar. Aí que você começa a atrasar
pagamento de agregado, que os agregados são os caminhoneiros autônomos que vai trabalhar para você. Aí você atrasa o pagamento dele, aí começa a sumir carga, começa a ter roubo, aí você começa a tomar prejuízo. Aí você, o buraco, aí o funcionário começa a ter escala de atrasar pagamento, começa em escala a colocar na justiça, e a justiça do trabalho, não só a justiça do trabalho, como também a justiça do consumidor, elas são feitas elas já saem com direito, defendendo o hipossuficiente. Quem que é o hipossuficiente nessa situação? No comércio é o comprador, é as pessoas, né? É o consumidor. E no direito do trabalho é o empregado. Ele que é mais pobre, ele que tem que ser defendido pela justiça. Desse tipo de justiça, do consumidor e trabalhista, é como jogar contra o Real Madrid e já sair perdendo de 1-0 para o Real Madrid. Exatamente. Porque o vai empresário ser sempre pró, a parte mais fora. Você ganha. Pô, eu tenho um História. resultado muito bom. Inclusive, o último que me ajuda. Em 5 anos, 2 ações trabalhistas. E aí o cara. E as 2 eu ganhei, indeferido o pedido dos caras. E você, eu sou justo. como advogado de qual parte? Da minha empresa mesmo. Da sua empresa? E nem é ideal você advogar pra você, porque eu fiquei nervoso. Eu fiquei nervoso, a juíza falou pra mim, doutor, sai do personagem, você tá muito nervoso. Eu falei, mas não é mentira, não deu pra esperar. Não, e falando já que você é advogado, como é que foi que é desfecho do parente envolvido no crime? Bicho. Na verdade, você começou a contar a história e não terminou, Foi né? um parente? Foi. Foi. Ele foi preso novo, com 19 anos, ele arrumou uma namorada lá muito bonita. Aí no dia dos pais, de 2000, um cara mexeu com a mulher dele e passou a mão na bunda da mulher dele. E ele tava com a filha dele no colo, aí ele foi reclamar com o cara falou assim, velho, mulher bonita e melancia, ninguém come sozinho. Aí saiu em via de fatos, né? Ixi. Aí juntou mais uns 3 caras vagabundos lá da região lá, que era um outro bairro vizinho lá de Itaquera. Aí o cara deu um soco nele, quebrou ele. E aí ele foi lá em casa pra me pedir ajuda, e eu não tava, mas tinha uns amigos meus daquele jeito. E ele era meu irmão trabalhador, gente boa e tal, é meu irmão. Aí eu chegou lá, não tava, porque eu ia lá pegar os caras na porrada, que na porrada dá. Aí ele falou com um amigo meu que chamava Tim, ele é falecido. Aí o Tim tava armado, o Tim foi lá, chamou mais uns 10, aí subiram lá e... Aí o cara, em vez de fugir, que eles estavam com a arma na mão, o cara veio pra cima deles. Aí os valentão foram enfrentar a arma. Pediu, né? Aí morreram. Aí meu irmão foi preso. Ele tava trabalhando na Xerox, o cara que tava na Xerox. Ele foi preso dentro da Xerox. Tava trabalhando. Pouco antes do aniversário. Ele foi preso no Dia das Crianças. Um dia antes do Dia das Crianças, eu lembro. E aí ele ficou preso, e aí quando chegou na cadeia, o PCC estava começando a migração, né? No começo dos anos 2000, isso, 2002. E aí as facções já existiam, o Comando Vermelho é mais antigo. As facções já existiam, mas estava começando se organizar, né? Se organizar. E aí ele foi preso. E realmente é organizado mesmo. Aí eu vou falar uma coisa assim, são criminosos. Mas o que trouxe de benefício para quem está preso e respeita, cara, é de se pensar. Certa vez eu fui visitar o meu irmão com meu pai, e um membro da organização ficou conversando com meu pai. Meu pai, com 70 anos, estava querendo ser faccionado. Pô, é verdade, porque o cara contou uma história tão bonita, porque a ideologia é boa. Se você parar pra pensar o seguinte, o Estado já faz tudo errado. Por exemplo, quando alguém vai preso porque cometeu algum crime, essa pessoa vai ser cerceada da liberdade e vai ficar numa cadeia, certo? Sim. Pra que se prende? Para ressocializar. Certo. O cara vai cumprir a pena dele e o certo é ressocializar. Só que o Estado, o que o Estado faz? Para ressocializar, você tem que ter um estudo, o cara devia estudar, criar uma profissão, porque quando o cara sair, não vai voltar a ser bandido de novo. Sim. Então o Estado não investe em infraestrutura para poder gerar uma profissão para os caras. Inclusive, olhar para o cara e falar, esse aqui tem um perfil de que pode ser padeiro, esse aqui tem um perfil que pode ser isso, que pode ter... E aí, obrigar o cara, obrigar não, né? Mas sugerir ao cara que trabalhe e ganhar remissão, né? Ganhar para reduzir pena. E pelo menos estudar você tem. Aí o cara vai estudar, vai aprender pelo menos a escrever. Aí o cara, quando tem mais conhecimento, a mente dele vai expandindo, né? E tal, vai ficando melhor. Só que o Estado faz o quê? O cara vai preso aqui, o cara manda o cara lá pra Montes Claros. E aí manda preso lá pra Montes Claros, um só desgraçado lá, e a família do cara tá aqui, velho. E a família do cara, às vezes, não tem um real pra poder fazer a visita. Como é que ressocializa? E aí, lá em São Paulo, por exemplo, não sei hoje, porque eu já tô há um tempo aqui, lá tem um ônibus garantido pela organização. Olha, pra você. E a família vai lá pra visitar, porque é o mínimo que o presidente tem que ter uma visita não tô falando de visita íntima, que eu também acho que tem que ter. Aí depende do crime, né? Depende de cada situação. Eu acho que, tipo assim, o cara comete... Eu sou advogado. Mas o cara comete crime contra a honra, ele nem vem me procurar. Sim. Porque aquilo que você deixa a marca pra sempre, cara, é imperdoável. Você deixou a marca pra sempre. Agora, você roubou um carro do outro ali, tem seguro. Se não tiver seguro, quem não pode ter seguro, não compra carro. Então, eu acho que tá errado. Eu acho que tá errado, tem que ser punido. Inclusive, eu sou da teoria que é o seguinte: roubou não é só pena, não, vai ter que restituir. Roubou o celular que custa 2.000,
Paga. Paga. Ah, mas não tem dinheiro, vai trabalhar, vai pagar. Vai pagar, vai trabalhar no presídio, vai pagar o celular novo para conhecer o robô. Aí o cara vai pensar 2 vezes, eu não vou roubar não, vou ter que pagar. Aí você vai educando. Mas hoje o cara rouba, não acontece nada e aí tudo certo. O governo está fazendo isso para piorar a nossa situação. Porque o vilão é sempre aquele que tem sucesso. Né? E tá errado. E tem outros fatores que o governo não ajuda, aí as pessoas ficam iludidas. Eu vou falar para vocês aqui que eu sei de dado, né? Cada preso tem sua matrícula. Em 2000, há 26 anos atrás, os presos estavam com o número 180 mil, 200 mil no Brasil. O número era 200 mil presos. Hoje, quase 2 milhões. Cara, é uma das maiores. E, o governo, assim, então, e o governo é um governo de esquerda que as pessoas acham que estão defendendo. Mentira. Ele está prejudicando. Porque como é que aumentou 10 vezes mais? Ele está usando aquelas pessoas. Só que as pessoas não entendem. Faz um mal para você e você está fazendo bem. E é essas coisas, infelizmente, cara. Essas coisas. Voltando na história do seu irmão, então o seu irmão, ele acabou. Ele foi condenado a 16, no júri popular, ele foi condenado a 16 anos. Entendi. 15 anos e 2 meses de cadeia. Eu contratei advogado, homem ruim de serviço. Na época você ainda era estudante? Eu era estudante de engenharia. Entendi. Eu dei meu computador, eu era recém-casado, eu era noivo, eu era recém-casado. Cara, a minha esposa foi parceira na época pra caramba, porque ela deixou eu vender meu carro para pagar o advogado, deixou eu vender o computador, que era dela, que a gente trabalhava, e ela falou assim, tem que pagar advogado. E o advogado ruim, cara. Nossa, eu sou advogado hoje. Nossa senhora, o advogado ruim. Nossa, Deus, nós homens ruins de serviço. Eu contratei uns 3 como advogado ruim. Nossa. Aí eu falei, quer saber? Vou estudar e vou. Ele foi condenado. No dia que ele ficou condenado, eu chorei, mano. Nossa, chorei pra caramba. Aí fiquei triste, porque eu nunca fui próximo do meu irmão. Infelizmente, eu nunca fui próximo dele, porque ele era um cara mais ingênuo. E eu sempre fui malandro, com todo respeito, mas o bom malandro, né? Eu não fui vagabundo, fui malandro. E ele não deixava eu ser malandro. Eu mentia pras mulheres pra ficar com as mulheres, ele ia lá e contava a verdade. Aí eu não levava. Se entregar, é verdade. Eu falava que era rico, eu era duro, eu falava que era rico. Vixe, a minha esposa mesmo, por exemplo, eu falei que eu era dono da padaria, eu era balconista. Senão pega. Deu certo aí. Deu certo. Deu. Deu certo que depois descobriu e você. Depois que ela diz mais, depois já tá gostando. Depois que já comeu o pão doce, já era. Mas aí eu falei, vou estudar essa porcaria desse direito aí, vou ajudar esse cara, vou tirar esse cara, e foi o que eu fiz. Daí eu fui entrando com recurso e tal. O problema é que depois que você põe na pasta do preso, sendo ou não sendo de facção, porque a caneta do escrevente lá da cadeia, lá, do funcionário da cadeia lá, é mais pesada que uma arma. É porque se o cara colocar falta pra você, você perde todo o seu direito de remissão. Do cara da cadeia, né? O cara lá, o cara que ele não conseguiu carcereiro lá. Desculpa o termo, mas o manga comum, né? O manga comum que só faz aquilo. Não, mas qualquer um que tiver no sistema vai sofrer. Não tem essa de que não vai sofrer, não. O sistema é cruel. É cruel. O cara também, a família que vai visitar o preso, passa sofre por também. muita humilhação Sofre também, também, porque o cara acha que ele também, que a mãe do cara também tem culpa. Que é bandido igual quem tá lá. A mulher do cara e sofre com preconceito, sofre frio, porque você chega na cadeia lá em São Paulo. Eu sei porque em São Paulo eu passei por isso lá. Eu visitava meu irmão sempre, porque não pode abandonar. Sim. Eu não era muito próximo a mim, mas ele era meu irmão, eu não vou abandonar. Eu não abandono ninguém, mas é meu irmão. E aí eu ia lá e eu chegava de madrugada, 3 horas da manhã, frio. Eu via aquelas mulheres tudo lá carregando mala, carregando comida. Aí chega lá, a mulher faz um arroz pro cara, o cara come só comida de cadeia horrorosa. Aí a mulher leva uma farofinha, leva uma bolacha a mais pro cara, pra poder aliviar o sofrimento do cara. Porque eu sei que o cara cometeu o crime. Eu sei que ele tem que pagar pelo crime, mas é um ser humano que tá lá. Sim. Eu não tô defendendo que o cara precisa ser desumano também. mas a gente deve condenar a prática. Sim. Não a pessoa. Não a pessoa. Ele, se ele tiver, por exemplo, se ele conseguisse converter e começar a converter, que eu falo, é deixar de fazer crime. Não tô querendo que ele vire crente ou vire qualquer coisa. A vida religiosa de cada um é cada um com seus problemas. Mas o cara parar de cometer um crime, às vezes um cara para de cometer um crime e passa a ajudar os outros a não cometer. Tem gente boa que foi preso aí, a gente vai preso por causa de pensão. Eu vou falar pra você, eu tenho uma raiva do homem que vai preso por pensão do que do cara que vai preso por outro crime, a não ser crime de honra. Porque o cara que vai preso por pensão, ele tá esquecendo que o filho dele tem que comer. O cara às vezes não quer pagar a pensão, velho. Toma gole pra caramba, toma cerveja. Mas o filho dele não pode ter, não. O filho dele tem que viver com 100 reais, 200 reais. Tem absurdo de gente que vai pagar 100 reais e achar muito, cara. Achar muito. Eu fico louco essas coisas. Mas voltando lá, e eu, gastei um dinheiro, não resolveu nada, pegou 15 anos de cadeia. Aí eu fiz o meu primeiro habeas corpus no primeiro período de direito, tudo errado, porque eu escrevia tudo errado. Como eu sou disléxico, filho, eu troco o S por C, eu troco o P por B. Agora melhorei, filho. Se não fosse o Venvance. Agora tem a IA, né, pra te ajudar mas a corrigir. Mas ela pode corrigir. Não, hoje, né? Mas na época eu não tinha. Eu também não gosto de mexer com o negócio de IA, não.
Cara, Porque também senão não. ela muda suas Brincadeira, palavras. eu também Não é por isso, é muito Eu interessante. acho bom quem mexe e me favorece, mas... Mas eu não, é mexo, interessante. Então, outro dia, eu tava trocando as ideias aqui, eu tenho um IA no celular, eu tava conversando com o cara da IA, ele é inteligente, eu tava gostando. Mas não é isso não, é porque quando eu vou fazer um processo, eu quero entendê-lo. Porque se eu entender, eu consigo raciocinar para dar a solução para aquele problema. Ah, tô entendendo. Então, se eu escrevo, eu Sim. guardo. Se eu não escrevo, eu não guardo. Exatamente. E aí eu vou, a inteligência faz tudo para mim se tiver um erro. Se tiver uma tem uns casos aí que houve jurisprudência aí que foi inventada. E aí o advogado foi condenado, o advogado tomou advertência na ordem, né? Mas olha que legal, já que você entrou nessa questão, nesse assunto aí, Alexandre, o Rogério, nós sabemos que ele é um grande advogado, né, em várias áreas, em várias causas. Sim. Nós temos perguntas ali, Rogério, de internauta, cara. Perguntas Mas que estavam no Instagram. Mas tá esclarecida a situação que aí ele foi. Aí eu estudei direito, Ajudou ele. e aí libertou, ele tá na rua já faz tempo. Mas Ah, você ele foi, tá, ajudou então- ele, aí através de ajudar ele que você começou a advogar. É porque aí as pessoas começaram a me procurar. Isso é bom. Não, porque o advogado ele não pode fazer propaganda, né? Ele é o boca a boca É que a faz. ordem proíbe. Tem uns caras que faz, viu? Mas Tem muito, né? Tem advogado que tem advogado. Tem um cara que tem muita gente que vai na internet aqui e fala besteira como advogado. Inventa coisa, fala que é fácil, não é assim Ah, não. meu filho, tem médico, faz isso, advogado, contador, tem um monte de mas- gente. mas é- fazendo mas isso, eu né? entendo- você tá as falando pessoas que é a têm que mesma entender. coisa. Mas as pessoas têm que entender que é o seguinte: se o médico fala, ele não é seu médico, certo? Ele não cria nenhum problema. Vai no profissional, sei lá, você tem que ter confiança no seu profissional. Pede outra opinião, não tem problema nenhum. Mas o advogado, quando um advogado, por exemplo, eu tô lá na minha mesa, eu atendo você lá por um caso que você traz. Aí você fala assim, ó, fulano de tal na internet falou que não é assim não, que é assado. Muito bacana, na teoria é aí na prática. O processo tem que ser julgado, o processo tem prazo. Mas e aí, se não tem juiz na comarca? O processo tem 10 dias. Beleza, mas se não tem juiz na comarca, como é que faz? Porque tem muita comarca aqui que não tem juiz. Tem juiz aqui em Minas Gerais que um juiz só, ele atende 4, 5 cidades no interior. Não, parece que bem perto aqui, até um pouco tempo atrás, Ribeirão das Neves era assim. Tinha um juiz. Não tinha, ia lá uma vez na semana. Tem vários juízes. Agora tem? Não, tem lá, melhorou muito. Mas eu peguei uma época, faz uns 8 anos mais ou menos, que o juiz ficou 4 anos afastado, não sei porquê, depois ele chegou e deu 5 dias para mim e respondeu o processo, para dar aumento no processo. Eu falei, você tá em casa quase 5 anos e você quer que em 5 dias eu resolva o seu problema? Xindei que vou meu processo, eu tive que recorrer. Então, mas assim, tem isso também, o juiz tem 10 dias para dar uma sentença de regra. Cara, o cara tem 1000 processos, como é que ele faz? Ele, para dar uma sentença, tem que ser fundamentado, porque senão as pessoas têm que entender o seguinte, se eu dou uma sentença mal feita, vai recorrer, vou ter que fazer de novo. Vai começar, vai demorar mais. Exatamente. Então, E tem acontecido muito isso. normal, mas é sobrecarga de serviço, sobrecarga de trabalho. Inclusive, tem coisa que nem tem que ir pra justiça. Boletim de ocorrência, por exemplo. Outro dia eu vi um caso lá em São Paulo, lá, a mulher foi pintar o cabelo de vermelho, de roxo, ficou meio esquisita a cor, ela não gostou. Ela foi na delegacia fazer queixa. Isso não é coisa pra resolver em delegacia. Às vezes, em pequenas causas, fala, eu fiz um contrato, não funcionou. Mas aí eu culpo o cara da delegacia, que devia estar investigando um crime. Então, as pessoas não entendem, e aí tudo. Então, o que eu penso, né? Outro dia até queria sugerir pro governador lá. É porque eu sou paulista, eu sou muito ligado em São Paulo, e eu não tenho abertura aqui. Eu não sei porque, meu coração tá lá, mas eu piso aqui. Eu gosto muito daqui, mas meu coração tá lá. Porque pode, de repente, ter na delegacia, toda delegacia, tem um estagiário lá que ele vai orientar e trilhar as pessoas para que não perca tempo. É coisa simples. Às vezes a pessoa perde tempo, cara. Tem muita coisa que Mediação, é muito conciliação, né? tem coisa que é muito simples, que não precisa da justiça e a pessoa vai na justiça. Muita coisa que pode ser resolvida de forma mais calma, mais tranquila, sem estresse, mas aqui não pode. Inclusive em São Paulo, há um tempo atrás, tinha tribunal de mediação em conflito, particular. Ainda Aqui, tem, né? Lá tem, aqui não pode não. Inclusive, questões trabalhistas, o cara fazia o acordo lá, não precisava na justiça do trabalho. E é rápido. A empresa fechava lá, todo mundo fazia os termos, assinou, pagou, acabou. E aquilo é válido juridicamente. Tem um valor menor, né? Quando A pessoa paga uma taxa lá. Não, isso tem. Não, aqui tem vários ritos, né? Mas lá não, lá é particular, eles são homologados para fazer o acordo particular. Legal. Vou fazer Não tem acordo. nada a ver com o governo, nada. Não. O cara recebe lá, eu tenho meu escritório, eu recebo você lá, eu faz um ato solene, padrão, só que aí eu faço um acordo empreendedor, empregado e patrão. Eles fazem um acordo, ele bate, o empregado assina que tá tudo ok, lê, vai com o advogado, Entendi. aí assinou e vale como recibo. Entendi. Se ele for assinar na justiça, o empresário, o cara Já tá fez, pago, mas depois se já. arrependeu. É. Mas eu quero assinar na justiça. Aí ele vai lá e fala, ó, aí eu paguei, tá aqui. Ele aceitou, tá certo, o juiz não começa, não. Aqui não tem, não sei porquê, mas aqui não tem. E eu também, como eu advogo muito pouco agora, porque meus outros negócios acabam tomando meu tempo, eu advogo por esporte, na verdade. Eu acho que é mais por hobby do que por dinheiro. Mas aí aparecem uns bonzinhos com os honorários altos, aí nós podemos ver. Aí vai dentro. Que de bobo nós não tem nada. Aqui, por falar nisso, velho, você deixou claro no último episódio que você é um cristão, Sou cristão, né?
Sou cristão. Ou seja, você é guiado por princípios justos, né? Sim. Eu queria entender como é que você concilia a sua fé com a defesa de um cliente, por exemplo, que você sabe que ele, sabidamente, ele é culpado. Opa, essa Sabe, um pergunta é crime, legal, hein? de um crime grave, por exemplo. Sem Onde é que dúvida. fica assim, esse limite? Até onde vai? Até onde vai esse limite ético para você? Então. É porque nós temos várias classificações de crime, né? Por exemplo, crime contra o patrimônio, o cara rouba banco, o cara rouba carro. Crime de tráfico de droga, de entorpecente, é diferente. Agora, o que eu não defendo de hipótese alguma é crime contra a honra. Quais são? Dê um exemplo de crime Estupro, contra pedofilia, esses caras aí, se leva mal não. Eu acho que não pode, caminho porque desse tem que ser a outro. sequela que causa pra pessoa, ela nunca mais apaga. não, sim. Ela nunca mais apaga. Teve um evento, Sim. numa situação dessa, que eu soltei uns meninos e eles fizeram um churrasco. E eu fui no churrasco, me convidaram para um churrasco, era um churrasco pra mim. E eu fui nesse churrasco lá, né? Cheguei lá, tô lá e o sambinha comendo solto, eu comendo minha carninha, porque eu não bebo, né? Aí chegou um rapaz, ficou me cercando, um senhor assim, ele devia ter uns 40 anos, ele ficou me cercando. Eu falei, ô malandro, o que você quer? Ele falou assim, velho, pode o inocente ser culpado? Cara, dificilmente, porque o processo ele segue um rito, tem que ter prova, o juiz tem que ter o convencimento de que você está errado. Sim. Porque o promotor no Brasil, raramente, tem casos que sim, eu já vi promotor pedir absolvição. Mas aqui, mesmo você não sendo culpado, ele sabe, ele pede para te condenar. O promotor, ele tem, alguns promotores aqui, eles têm o desejo de ganhar. Ele não quer fazer justiça. Na verdade, é aquela coisa de não perder, né? Eu já vi promotor pedir, mas a maioria não deixa nem fazer prova. Eu tinha um cliente que tava com a perna quebrada, usando o gaiola, e era crime de tráfico, e ele tá, ele vai fugir pra lugar nenhum, como é que vai fugir? Tava de cadeira de roda. E eu pedia pra levar ele, pedir liberdade com tornozeleira, que hoje é no comum, há um tempo atrás. Promotor, não, e o juiz acompanhava ele. Até que um dia eu briguei com o juiz lá, falei, excelência, vai morrer na cadeia, vai morrer, a responsabilidade vai ser sua. E ele era crente, o juiz. Eu não vou falar o nome dele aqui, não, porque um dia eu fui lá e tem várias audiências. Aí eu teve uma audiência e eu tinha que sair daqui de BH para ir lá para São Paulo fazer essa audiência criminal, né? Tráfico de droga. Ele foi preso com 300 quilos de droga. Aí um dia faltou energia, no outro dia o preso tava de muleta, ele mandou levantar, o peso caiu em cima do computador do juiz, arrancou o negócio, ele não pôde fazer audiência por causa daquilo. No outro dia faltou polícia, aí na quarta vez eu falei assim, isso aqui tá parecendo um inferno brasileiro. Aí o juiz, o quê? Eu falei, um dia falta o diabo, outro dia falta a merda, outro dia falta o garfo, outro dia falta o condenado. Aí ele falou assim, eu sou crente, eu sou filho de fulano de tal, meu pai é ministro da igreja tal. Puta merda, azedou. Mas depois eu fui almoçar com ele. Aí ele foi, foi só naquele momento ali, eu falei, senhor, me perdoe, eu não falei nem por esse motivo, porque toda vez eu venho aqui, eu viajo 600 quilômetros. Aí depois ele falou assim, doutor, vamos almoçar para nós pegar essa raiva. Aí fui almoçar, na hora de pagar, eu falei, deixa que eu pago, todo grandão. Fui passar o cartão, não passou, não tinha dinheiro. Mentira. Verdade, cara, eu tinha depositado um dinheiro lá. Verdade, eu depositei um cheque de 5 mil de um cliente, um dia anterior. E o cheque voltou. E só que em vez, eu tinha 4 na conta. E em vez do banco devolver os 5 e eu ficar com meus 4, ele tirou mais 5. Eu fiquei com negativo, com negativo ainda. Aí eu. Nossa, aí, quando a mulher falou assim, não tá passando? Não, testa de novo. Aí ela falou, tá, não, eu peguei o cartão de crédito, dei sorte que eu tinha o cartão de crédito. Eu paguei o cartão de crédito, fiquei pensando, eu liguei pra gente, xinguei ela toda. O dinheiro já vai estar aí agora. Eu falei, agora é vergonha. Agora é vergonha. Agora é vergonha. Agora já passou já. Aí depois ele condenou o menino lá, né? Condenou um pouquinho, mas aí condenou no aberto e ele tá na rua aí. Tá fazendo bagunça na rua de novo. Não, mas como é que ficou a resposta do inocente então, que o cara te perguntou? Cara, como assim? O cara te perguntou, existe um inocente culpado? Desculpa, vou voltar. Tá. Aí esse cara aí. Aí eu falei assim, mas o que é o seu caso, irmão? É que é meu amigo, não. Vem conversa de meu amigo, não, é seu. Aí ele falou assim, não, é que eu fui acusado de estupro, cara, e eu fui preso e tal. Aí eu já olhei pra ele assim, cadê seus papel? Aí eu falei, deixa eu ver seus papel, porque eu já não gosto, né? Eu li, peguei os papéis, comecei a rodar. Mas aqui é um processo, aqui é outro. Falei, amigão, tudo bem se eu ficar na dúvida se você foi acusado por uma mulher, talvez pode te confundir. Mas esse monte, meu filho. Mas 4 vagabundos. Sai de perto de mim, mano. Aí eu já falei com o menino lá, ô fulano, como é que pode esse negócio estar aqui, mano? Aí ele, o que tá acontecendo? Eu falei, joguei nele assim, olha isso aqui. Oxi, eu não sei o que aconteceu com ele, não. Eu não fiquei pra ver. Tiraram de lá. Eu não fiquei pra ver. Falei, não, isso não, sai fora. Eu tenho filho e mulher, cara. Ainda que eu tivesse um filho homem. Não. Porque cara, eles também não querem isso, né? Eles não gostam disso. Na verdade, não tem nada disso, cara. Esses caras querem. O ser humano por si só, não. Porque você sempre vai espelhar sua mãe, sua filha e tal. Eu acho que não deve. Mas tem cada um, mano, que não tá nem aí, cara. Tem cara que namora a própria filha, pô. Tem cara que agarra a própria criança. Esse cara é louco, uns doentes. Esse cara tem que sumir. Doença. Tem que sumir, não adianta. Aí o povo fica de direitos humanos pros humanos. Esses caras têm direito. Então, crime contra a honra. E esse maluco sumiu. Eu nunca mais vi ele.
Sumiram, cara. Eu não sei. Não quero Foi nem saber. sumido. Eu quero que ele cava um buraco e entra dentro. Não quero saber de estuprador, não, mano. Se fosse um. A gente até pensa, não, tal. Outro dia me procurou um. Eu tava vindo de São Paulo, eu tava de terno e tal. Aí eu parei pra comprar um queijo, comprar um queijinho pra família aí. Aí eu sempre parava. Aí veio um rapaz conversar comigo que foi esse advogado aí toda hora em São Paulo e tal. Vai lá e ele é bom. Aí o cara veio assim, velho, meu primo foi preso e tal. Foi seu primo? Qual a idade que ele tem? 57. Do que ele foi preso? Ele tem uma mulher de 12 anos, pede pro outro defender. Mas se eu não defender, ele faz 5 milhões. A mulher não tem 5 milhões, então procura outro, amigão. Porque eu também não vou falar não, é 15 milhões, 100 milhões. Vai pagar, então, Cara, não tem dinheiro pra pagar, vou procura a defensoria pública. Eu não vou defender vagabundo, eu não vou falar, não vou te defender. Eu falo assim, amigão, é 15 milhões. Quer. É meu preço. Mas eu não trabalho pra estuprador, pra pedófilo, isso aí não serve pra mim, não. Não quer Não saber, dá não. não, né, Não bicho? quero, não. Agora os outros, cara, por exemplo, droga. Eu sempre trabalhei, os maiores casos que eu defendi, os maiores grandes aí, droga. Alguém põe droga na sua boca? Não. Você pega porque você Ninguém quer. obriga, Exatamente. Então, cara, droga é o seguinte, cuida do seu filho, vê com quem ele tá andando e se tem algum desvio de conduta, corta. Eu sei que muitas das vezes o pai não tem condição, tá trabalhando o dia inteiro, a mãe também tá ajudando para conseguir as condições financeiras. Eu sei que é difícil, não é fácil para ninguém, não pensa que só você tem problema, não, todo mundo tem, mas olha só, seu filho é seu maior patrimônio. Seu filho, seu irmão, seu pai, sua família é seu maior patrimônio. Depois de Deus vem a sua família. Se você tem um parente com problema, você percebeu que ele está se envolvendo com coisa errada, ajuda. Não abandona não, porque depois o buraco é maior. Então quem usa droga, usa porque quer. Ninguém enfia droga na boca de ninguém para usar, cara. Não tem isso. Eu nunca vi um caso que o cara obrigar alguém a usar droga. A única droga que vicia direto, que pegou uma vez só, pega é o crack. E as outras drogas tem que usar com constância para você poder, as drogas mais comuns, maconha, cocaína, você tem que usar com constância para você ter o hábito de usar. Elas te dão algumas sensações, alguns prazeres que as pessoas que usam dizem que tem. Eu nunca usei droga, não preciso dessa porcaria, mas tem amigo meu que fuma maconha todo dia. Eu acho horroroso. Falo, mano, você é retardado. Mas ele gosta. Mas me faz bem, senão eu não durmo. Eu experimenta fazer outra coisa pra dormir, galera. Vai correr. Aí você cansa, quer ver que você não dorme. Toma banho. Aí não, o cara gosta da maconha. Direito dele. Ele quer usar a certo. droguinha dele que usa. O outro cheira cocaína. Desde que você escolhe o dinheiro dele, problema dele de novo. Agora, eu não tenho nada contra quem vende, não. Vendeu, tá errado, tá errado. Eu legalizaria tudo. Pode vender. Quer vender, quiser comprar, vai lá e compra. Cigarro matar mais que droga. E ninguém. Bebida? Bebida. Álcool, E aí eu tô nem aí. cigarro, Então eu cigarro. defendo, mas eu cobro caro. E eu falo sempre pro preço, mas tá caro, então vai vender bala, não, vai vender bala no farol lá, que eu não vou precisar te defender. E o cara que roubou o banco tem que ter dinheiro. O traficante tem que ter dinheiro. Porque se ele tá pensando que vai ganhar advogado de graça, que advogado bom tem que pagar caro, porque tá vendendo coisa ilícita. Agora, eu também defendo, eu também faço coisas pro bono. Eu ajudo muita gente aí. Por essas questões de família, por exemplo, eu já fiz muita coisa de graça. Mas é outra história. Mas doente, o cara tá precisando de um mandado de segurança para fazer um exame e tal. Aí eu faço, não tem problema nenhum. Agora, eu compro barato. Agora, o cara que é bandido, tem que comprar caro. Agora, só respondendo a resposta mais concretamente, se não for estuprador e pedófilo, defendo qualquer um. Todo mundo tem direito de defesa. Em cima disso aí, dessa parte criminalista, de advogado criminalista, essa questão aqui, do ponto de vista popular, muita gente entende que o advogado ele é um cúmplice engravatado do criminoso. Sim. Né? E a gente vê alguns casos aí de advogados, inclusive, que são presos no parlatório porque eles são leve e trás mesmo. Né? E aí, cara, o que você tem para dizer a respeito disso? Então, na verdade, todo mundo tem direito de defesa. Eu tive um professor, ele nem era professor de direito, não. Ele não dava aula de matéria, direito constitucional, direito penal, não. Ele dava aula de literatura. Foi o cara que me ensinou, que me orientou para aprender a escrever a gramática. Eu era ruim, né? Porque o meu negócio era número. E ele fez uma coisa no primeiro dia de aula, cara. Ele separou, fez perguntas assim: quem é a favor da pena de morte? Aí, quem levanta a mão, senta ali, esse grupo. Quem é contra, senta nesse grupo. E quem não tem opinião, senta aqui no meio. Aí ele fez o que o cara que fazia que era a favor da pena de morte, ele ganhar um ponto na prova. Ele falou: aí usa porque eu vou cobrar caro. Esse ponto vai estar dando para vocês, é porque eu sei que vocês vão precisar. Ele fez com que o cara que era contra a pena de morte, ele tinha que convencer o outro que era neutro a ser contra. Então, a tese contra o que ele pensava. Sim. Entendeu? Então, as pessoas, inclusive na minha tese que eu defendi, que a menina, eu sou a favor e ela era contra. Aí ela falou, eu falei, inclusive, que é o seguinte: você acha que o advogado é ruim até o dia que ele tem que te defender.
entendeu? Porque você, na posição de réu, você precisa do advogado. Sim. E aí quando você vê o advogado lá defendendo um bandido, ou seja, você acha que ele é fruto que ele é um cara que está envolvido. Não, nada disso. Todo mundo precisa os médicos, por exemplo. O cara chegou lá baleado, você acha que o médico não vai atender o cara? O cara fez promessa lá, o cara atende. Tem que atender. E atende da mesma forma. E é muito certo. Agora, o advogado, ele tem que trabalhar com ética. É aí que você falou. Agora, outra coisa, tem muito advogado que gosta de aparecer. Não precisa fazer escândalo. O que ganha o processo de criminal é prova. Se você tem prova contundente que o seu cliente é inocente, você não precisa fazer escândalo. Você só apresenta as provas, trata a cordialidade dos seus pares, porque o promotor juiz dentro de uma audiência, promotor, juiz e advogado, eles têm a mesma força. O promotor, o advogado, o juiz preside a audiência, o promotor faz a parte do interesse do Estado, que é condenar, e o advogado faz o interesse do réu, que é defender. Naquele momento, estamos trabalhando igual, não tem um mais poderoso que o outro, não. O promotor, às vezes, usa do poder da máquina do Estado para poder se sobrepor, mas é só você pôr no lugar dele, amigão, com todo respeito, não é assim que funciona. Se falar pra você alguma coisa no tom que eu tô falando, ou gritar, muda o quê? Só vai provocar. Então tem advogado que faz escândalo de tribuna, não resolve. Porque quando é júri, porque júri é um teatro. Júri é um penal, mas ele é separado, ele não é um juiz singular que decide. O juiz singular, quando começa o júri, quando acontece o homicídio, acharam o réu lá condenado, pegaram o rapaz que cometeu o crime, ele vai passar por uma parte sumariante, que o juiz vai entender que pode, aí o juiz determina que seja júri. O júri popular é a população que decide, são 7 jurados e tal. O juiz só preside, não é ele que decide. E o promotor aí passa a ser um teatro, é uma coisa de convencimento. Mas o primeiro convencimento é as provas, certo? Sim. E a maioria dos processos são processos com juiz singular, é só o juiz que decide. Então, se você tem provas boas, contundentes, você não precisa fazer barulho. Tecnicamente, você vai conseguir resolver o problema do cara. Tem alguns advogados que gostam de gravar, fazer estrelismo, porque ele quer, é uma forma dele fazer propaganda, entendeu? Não é o meu caso. Eu soltei 8 presos da facção lá em Osasco, e o prefeito, na época, estava brigando brigando lá com os deputados, tem uma confusão lá, e aí o juiz, que era de lá, foi fazer uma mediação. Era o legislativo brigando com o executivo, e o juiz foi fazer uma mediação. E aquele dia estava Rede Globo, Record, um monte. E eu fui lá para defender e acabei que eu absolvi os caras, porque negócio de droga, e os policiais forjaram naquela oportunidade. Aí foi absolvido. Mas não é comum policial forjar, não, tá? O policial nem gosta que forje. Isso aí acontece com alguns aí. Mas acontece. Mas como tem toda classe, tem gente boa e gente ruim. Isso. E aí eu soltei, e a juíza determinou a soltura na hora. Por quê? Porque estava tudo comprovado. Porque tava tudo e a promotora não se opôs também, uma promotora muito boa, uma loira lá, eu esqueci, não sei o nome. Mas ela não se opôs e tal, aí eles não tinham outros mandados e tal. Já tava lá na CAC, na CAC deles lá. Aí eles estavam descendo a escada, a família tudo comemora, né? Faz um burburinho danado. E eu peguei minha pastinha e tô descendo, fingindo que nem é comigo. Aí os caras da televisão, doutor, o que aconteceu? Eu falei, não, me filma não, quero saber não. Aí, falei, mas doutor, faz propaganda. Eu falei, não, quem não é visto não é lembrado. Naquela época eu preferia assim, eu já não advogo mais. Eu falei, quem não é visto não é lembrado, de ladrão só gosta só do dinheiro. Não quero nem saber de nada não. Não deixei filmar não. Agora tem advogado que fica lá. Que quer aparecer. Não, eu não quero. Porque eu preciso do dinheiro, por exemplo. Tô andando com a minha Porsche. Aí o policial que eu atrapalhei a vida dele lá, ainda multa. Vai o amigo dele, olha o advogado folgar lá. Eu não, quero sossego. Eu não sou amigo, eu sou inimigo dos polícias. Eu sou amigo deles. Ele também não sou inimigo dos ladrão, não. Cada um com seus problemas. Me pagando, não sendo estrupador e não sendo pedófilo, conta comigo, como advogado. Tá certo. Aqui, Sensacional. nesse assunto, acho que ficou bem interessante, ficou assim, um pouco diferente. Pena que a gente. Não tem jeito, Rogério. É muito grande, é muito extenso. Vamos ter que Não, ter o direito é monstruoso. Vamos ter que ter outras coisas. Mas vamos tomar um cafezinho pra gente poder dar aquela. Eu vou tomar um gole d'água aí, que eu falo pra caramba. E aquele cafezinho que é de onde, velho? Lá da vendinha. Da vendinha do queijo, pessoal. Todo mundo lembra da vendinha do queijo. Não se esqueça da vendinha do queijo, gente. O que tem lá? Tudo ou quase tudo da roça. É isso aí. Quase tudo, galera. Pai. Muito bom. Rogério, é muito interessante. Ô, Alexandre, tem mais uma pergunta aí do pessoal aí. Acho que tem várias, né? Tem Eu vou tentar ser mais sucinto nas perguntas aí, nas respostas, Não esquenta porque não, cara. Você tá eu vou esticando. Quem manda aqui é você. Você é o nosso convidado, que a gente pergunta. Eu estico mesmo, eu falo mesmo. Eu nasci falante. Eu não era tímido, sabia? Eu era tímido. Era. Advogado tímido. Esse foi o dia. Não, mas eu não nasci por advogado. Eu gostava de matemática e de futebol. É mesmo? Aí eu vi que minha mãe fez eu vender calcinha, cara. Bom, Minha mãe trabalhava na barraca de feira, eu era adolescente. Porra, era maior vergonha do cacete. Calcinha douradinha, calcinha de rendinha, calcinha geladinha. E umas senhoras comprar lingerie lá, cara.
E aí as mulheres, fica bonito. Eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu tinha 16 pra isso. Mas eu ficava com dó da minha mãe, porque ela trabalhava a semana inteira. No fim de semana eu ficava lá com lugar. Bom, eu folgava no fim de semana. Aí eu trabalhava no lugar dela, pra poder dar um descanso pra minha mãe. Mas eu vou falar pra você, eu passei tanta vergonha nessa vida aqui. Mas Nossa. calcinha vende muito, até hoje. Então, mas quando você é adolescente, hoje eu vendo qualquer coisa, mas se eu fosse na adolescência, você ia ficar mais tímido, né? Foi ali que eu perdi a timidez, cara. Podia falar e tal, eu era tímido. Vamos ver. Mas eu queria ajudar minha Te mãe. ajudou. Te ajudou. É, mas eu fui pra ajudar minha mãe. Ô, Gia, já vendi calcinha também? Já? Pro Zezé das calcinhas, é o cara que mais vendia calcinha em Belo Horizonte. É mesmo? Não, vendi Aí a gente não. pegava no atacado pra poder vender, era... Eu vendia na muito, estação, cara. eu vendia na estação de Itaquera lá. Tinha a Itaquera tinha estação ferroviária, que aqui não se chama de metrô. Tá, aqui Sim. tem Mas aqui não é estação de metrô, trem. né? É, não, Não, mas trem, não tem trem, né? tem, mas agora não tem mais aquela é metrô, estação. que Tem- vai pro Não, tem centro. duas linhas, eles andam junto. Eu lembro que- O metrô e o trem FEPASA, que aqui é FEPASA. Mas metrô chama metrô porque chama Companhia Metropolitana de Transporte. Aí por isso chama metrô. A gente chama de metrô aqui, mas esse metrô nosso aqui tá bem aquém do que é um metrô lá. Mas o governo não Não, investe. lá é O absurdo. governo federal não investe no metrô em Caracas lá. Lá em São Paulo, você Esse sai trem é de chocolate, bar. é? Cara, fala pra O gente, chocolate Vitor. ele vai pular. De onde que é? Não É, tem não. Você é lá não da região do que- Não, Eu tenho certeza isso que é o produto é bom. chocolate. Mas Isso é chocolate, eu não gosto de chocolate. Não é chocolate, não, isso é avelã. É creme de avelã. É, sai do cacau? Eu não gosto. Tem cacau. Ô, Rogério, conta pra gente, é claro, né, obviamente, sem citar nomes, aí, qual foi o caso que você teve assim, maior conflito interno ao atuar na área criminal? Um caso que realmente fez te incomodou. O que fez eu deixar de reduzir para quase zero a atuação como advogado criminalista. Então foi um dos seus últimos casos. Foi. Como criminalista foi. Foi o último, eu acho. Criminalista foi o último. Eu acho que não. Eu soltei o menino que foi preso no posto aqui injustamente. E eu soltei ele. Na delegacia, inclusive, porque o policial prendeu ele prestou o carro para um rapaz, e esse rapaz fez os assaltos e ele estava trabalhando. Aí o policial prendeu ele, porque o carro estava no nome dele. Aí ele ficou preso na delegacia, foi até no carnaval. E aí eu soltei ele lá, fui lá conversei com o delegado e ele foi embora comigo. E o delegado foi até gente boa, o delegado falou assim: ó, não vou te liberar agora, dá uma seguradinha até 1h da manhã, porque senão não vai valorizar o seu trabalho, senão vai liberar muito rápido também, não vai querer te pagar. Foi isso mesmo, ele foi embora comigo. Foi. Aí ele foi embora comigo. Tá certo. Ele foi embora comigo. Mas esse caso aí que eu comecei a repensar, a moça, eu soltei ele uma vez, ele perdeu droga pra organização. E ele ia morrer. Aí, na conversa, decidiram que não, mas que também não iam pagar advogado para ele. Sim. Porque, outra coisa, a organização funciona assim. Se você está trabalhando para ela, a organização paga o seu advogado. Você não gasta dinheiro, não. Olha. Por isso que os caras gostam da organização. E eu vou falar para você, se eu fosse bandido, eu ia também. Porque lá de São Paulo é assim, do Rio não tem ética nenhuma. Lá é complicado. Bom, resumindo. Voltou, e aí esse rapaz aí, não morreu e tal, a mulher dele falou assim: eu pago. Você defende meu marido? Eu falei: defendo. Aí eu defendi ele, foi solto e tal. Aí conseguia liberar ele. Aí ele foi preso de novo. E ela pagou direitinho, ela vendeu uma loja de vendia peça de caminhão. Olha. Ela vendeu e tal. E depois ele foi preso de novo. Aí ela me ligou, conversou comigo, era uma segunda. Eu fiz o pedido de habeas corpus, liberou ele. Aí eu vi no meu celular assim, apareceu luto, fulano de tal. Aí eu mandei mensagem: fulano, o que aconteceu? Quem morreu? Eu achei que quem morreu era ele. Aí a irmã dela falou assim: ó, fulano de tal matou minha irmã e tal. Eu falei: cara, eu soltei o cara ontem. O cara matou a mulher no outro dia. E ela pagou pra soltar ele. Então, Que assim, deixaria ele ter morrido lá. contratou. Ela pagou agora pra eu ele. entendi porque foi um Ela dos pagou últimos pra, casos. ela pagou pra ele. Pagou pro advogado, ela pagou o advogado pra soltar o marido, ele foi lá e matou Pô, ela. isso aí é pesado. Encheu a cara de droga e matou ela. Nossa. Eu fiquei triste, eu tenho contato dela até hoje aqui no meu celular. Eu fico triste quando eu lembro disso aí, porque, de certo modo, eu fiz o meu trabalho, mas Claro. é ruim, cara. É Ô, ruim. Norton, é assim. Ô, cara, o Rogério Sabino vai acabar virando sócio disso aqui, que tem que voltar mais umas 5 vezes pra poder contar as histórias esse negócio todas, aí, né, cara? O papo é bom. Ué, Rogério, É. já pensou nisso aí, cara? Aí, quem Uai. sabe dar rocks aí. Pô, eu acho que seria uma boa oportunidade de ganhar dinheiro, né? Não quer dizer que a gente ganha dinheiro. Quer dizer que pode vir a ganhar dinheiro. Por certo, Que isso aí. ganha- Depois o nosso cobrador vem todo atrás de mim. A gente não tô ganhando dinheiro. Eles vão achar que eu tô ganhando dinheiro. Não, mas o negócio que não dá dinheiro, sai fora. Tem que dar prazer. Se o negócio não dá dinheiro, tem que dar prazer. Se não der prazer, sai fora. Ô, pessoal, eu deixei alguns buracos na conversa, na última, uma vez que eu... No primeiro estive aqui. episódio? Porque eu vou inventando uma história, porque é muito tempo. E eu Emendando. passei várias situações
na Não, minha mas vida. assim foi legal, tá Na legal. minha vida, inclusive eu tava com um dia que eu falei assim, eu tinha 14 anos, eu aprendi a beber, eu aprendi a trabalhar na padaria e o padeiro tomava uma, e aí depois mudei de assunto, né? O padeiro tomava uma e o meu patrão ligava por ele, você perguntou assim, mas você queimava pão, aí os caras não te mandavam embora? Queimava que arroz, você- queimava Lava arroz. Aí eu falei assim, não, o que acontecia? Eu com 14 anos de idade, eu pesava menos de 60 quilos, acho que eu pesava 50 quilos. E o saco de farinha era 60. O padeiro da noite faltava, e o meu patrão me ligava a qualquer hora, 1h da manhã, e eu saía da escola, 11 da noite, eu ia pra academia, eu saía da academia pra escola, e ele me ligava 11 da noite, meia-noite, porque o padeiro faltou, pra não faltar pão. Eu ia trabalhar, filho, eu ia lá, e eu pesava menos que o saco de farinha, era ruim de carregar. Não tinha preguiça, E aí eu não né, tinha velho? preguiça, não, eu ajudei, então eu fazia a minha parte, e um pouquinho mais na padaria. Por isso que o isso cara não aí, me mandou embora. Não, Queimava a rosca, mas... Não queimava é o que não. tinha, né? Só de Queimava vez em rosca quando. não. O pessoal perguntava, tem pão fresco? Tem isso aí também. Rogério, cara, muito obrigado. A segunda participação foi muito boa, Ixi, igual a velho, tem primeira. tanta coisa Vamos aí. ter que ter a terceira, a quarta, que a gente vai fazendo o quê? Vai colocando o quê? pô, Cara, vai ficou vai ser muita uma pergunta. série. Vai fazer um livro, cara. Vai ser Vai uma fazer um série, livro, vamos pô. colocar. E aí, que se Deus quiser, num futuro bem próximo, alguns dias pra frente, nós encontramos de novo aqui, a gente bate esse papo, vamos contar, vamos esclarecer. Tem muita pergunta sobre o direito, né, que a gente, as pessoas têm dúvida, nós temos dúvida, e a gente vai contar com a sua Tem uma- generosidade, a sua ajuda para Tem uma questão que é muito falada aí, né? Sobre abordagem policial. Sim. A abordagem policial é o seguinte: eu aconselho as pessoas que forem abordadas, sejam o mais educados possível, mais solícitos, mas garante o seu direito. Primeira coisa, pergunta o nome do policial. É direito seu. Se identifique, por favor. Se é policial, se identifique. Se ele não quiser se identificar, pega o número da viatura. Celular, não vai abrir para celular para ninguém, porque hoje a gente não dá mais carta. E a correspondência ela é inviolável, artigo 5º da Constituição. Não deixe ninguém abrir seu WhatsApp. Ninguém, nem sua mulher pode. Ninguém pode abrir, nem seu marido, ninguém. É inviolável. É correspondência inviolável. E o cara quer abordar, quer vistoriar o carro, por qual motivo? Se ele não tiver motivo plausível, não pode. Agora, se ele tiver motivo, suspeito e tal, então pode. Senão, não. Bacana, legal. É bom. No bom. próximo- Nossa, que é isso, muito interessante. Hoje, mas próximo É, porque programa... as pessoas têm aqui, medo, ó, né? Não precisa ter medo, não. ô, Alexandre, já anota pra gente, cara. Não, tá Próximo aqui programa já. com o Rogério, nós vamos já chegar de cara já entrando nesses assuntos, porque é muito importante as pessoas terem essa informação, a gente também poder passar isso para vocês como uma, né, uma orientação e como um informativo. Exatamente. Pessoal, mais um programa, mais um dia, mais um convidado que Valeu, não é convidado. Rogério, valeu, Rogério obrigado, faz parte, Rogério. Rogério é nosso. Valeu, Charles. Gente, Nós, nós. muito Vamos bater os likes aí, certo? Quero que Tá, você é isso aí, eu que tenho que ganhar de mim. é isso Eu que aí. tenho que ganhar de mim de novo. Você não Aí, pode perder, ó. não. Nem para o ímpar. Próximo dia, valeu! Abraço, gente. Até a próxima. Aqueles momentos simples, mas que fazem seu dia valer a pena. Uma prosa tranquila, um filme no fim da noite ou aquele trabalho que precisa dar certo, sem dor de cabeça. É para isso que a Implantar Telecom tá aqui, para caminhar junto com você no dia a dia. Internet rápida, estável, daquelas que você usa e nem precisa se preocupar. E se precisar, pode contar. Tem sempre alguém do outro lado pronto para te ajudar. Porque no fim das contas, não é só sobre internet, é sobre estar perto, mesmo quando está longe. Implantar Telecom, conectando você do jeitinho que tem que ser.